Companheiros, Cristo em nós e conosco. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa por não poder ficar até o fim. Eu estou com água na boca, né? Mas eu não vou poder ficar até o fim porque eu estou fazendo um tratamento aí meio bravo e estou precisando me poupar um pouco. Mas eu espero que alguém grave, e se alguém gravar, eu juro que eu vou adquirir a fita. Oi? Ah, é? Ótimo. Eu também gostaria de corrigir um pequeno equívoco. É Sociedade Pró Livro Espírita em Braille. Não Sociedade Brasileira Pró Livro Espírita em Braille. Sociedade Pró Livro Espírita em Braille. Mas tudo bem, isso não é? Uma outra desculpa que eu vou pedir é que eu vou dar uma de preguiçoso e vou falar sentado. Eu não faço isso não, mas hoje eu juro que vou fazer. Bom, agora alguém vai segurar o microfone porque... No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro por mundos terrestres. O grifo é nosso. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites. O ponto também é meu, porque aqui tem vírgula. Bom, se vocês são bons médiuns, já perceberam que esse livrinho de bolso é o livro dos espíritos e que eu estou lendo sobre o êxtase, o sonambulismo e a dupla vista, um ensaio de Allan Kardec, que não tem nada que ver com o assunto de hoje. Ou será que tem? Ter não tem não, mas eu fiz ter, porque eu sou meio rebelde. Observemos. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro por mundos terrestres. Que serão esses mundos terrestres? Quando nós lemos no Livro dos Espíritos sobre o mundo espírita ou dos espíritos, nós não somos informados imediatamente sobre o que é a erraticidade. E nós ficamos com a impressão de que os espíritos, ao deixarem a Terra, ficam assim, zanzando de um lado para o outro e tal, né? Vagando, errando, mas não errando. O Gerson Simões Monteiro costuma usar uma frase muito interessante. Trata-se aqui de espíritos errantes e não de espíritos errados, né? Necessariamente. Os espíritos erram, ou seja, vagam pela eternidade, pelo plano espiritual. Mas será que esse errar, esse vagar, é exatamente assim? Repito, o que é que são os mundos terrestres aos quais alude Allan Kardec? Muito tempo depois que a codificação veio a lume, veio também a lume a obra de André Luiz. Veio a lume, é muito bom num domingo de manhã, né? Veio a lume a obra de André Luiz. E de que é que essa obra fala? De um mundo espiritual muito parecido com o mundo terrestre. De um mundo espiritual quase cópia de tudo que nós vivemos na Terra. Um mundo onde existem casas, onde existem hospitais, onde existem escolas,
onde existe até comida. Eu então estou fazendo uma dieta meio braba, mas lá não é muito diferente da dieta que eu estou fazendo, não. Lá é caldinho de frutas, concentrado fluídico de frutas. Houve até um momento em que nosso lar se abalou, né? Porque havia espíritos que queriam seu uísquezinho, né? Seu bife com batata frita, essa coisa toda, e o governador teve que tomar certas providências. Mas como se explica que haja regiões espirituais tão parecidas com a Terra? Antes de mais nada, nós temos que saber que, antes mesmo de André Luiz, já havia revelações nesse sentido. Jackson Davis, Ernesto Bozano já nos falavam disso. Os teosofistas já nos falavam disso, aliás, com muita clareza. Houve outros médiums, embora não muito enfronhados na doutrina espírita, que já nos falavam disso. Dona Ivone Pereira, bom, aí já era, mais ou menos, já estava começando André Luiz. Dona Ivone Pereira, quando se desdobrou, pensou que estivesse em outros planetas, dada a semelhança desses mundos com a Terra. Mas para nós entendermos esses mundos, nós precisamos de algumas ideias-chave. Por que Allan Kardec não nos falou deles logo de início? Os espíritos disseram a ele: olha, existem algumas comunicações aqui que você pode divulgar, mas existem outras que você pode guardar, que você deve guardar até época oportuna. Essa era uma delas, sobre os mundos espirituais. Os chamados mundos terrestres. Mas vamos primeiro às ideias-chaves. A primeira ideia-chave, perispírito. Nós todos sabemos o que é o perispírito, né? Que é o laço que liga o espírito ao corpo, é o intermediário entre o corpo e o espírito, e entre o espírito e o corpo. Ora, o perispírito conserva sensações muito parecidas com as sensações do corpo físico. Quem já não ouviu falar dos membros fantasmas dos amputados? Os amputados, durante muito tempo, continuam a sentir os membros que lhes foram extirpados. Mas aí a ciência tem uma porção de explicações, são os filetes nervosos e tal. Uma vez eu fui visitar uma família cujo chefe estava com a perna amputada. E ele me dizia: Mileco, eu estou sentindo o meu pé no chão. Observe-se, ele tinha a perna amputada. E, no entanto, ele me disse que estava sentindo o seu pé no chão. Não só a perna, mas o pé permaneciam lá. Que pé e que perna eram esses? Eram a perna e o pé do perispírito, respectivamente. Parece até que já tem sido detectado isso em laboratório. Muito bem, uma vez desencarnado, o espírito não se desprende de todo dessas sensações. São meras ilusões, é certo, mas ele não se desprende de todo delas. Durante algum tempo ele ainda vai pensar que vê com os olhos, que ouve com os ouvidos, etc., quando as sensações são difundidas por todo o perispírito. Ele vê por todo o perispírito.
Então fique clara aqui essa ideia-chave. O perispírito conserva as impressões do corpo físico. Não é novidade para nós isso aí. Mas está fixada essa ideia, não está? Muito bem. Aí vem uma segunda ideia. Uma segunda ideia-chave. A ideia da evolução. A ideia da evolução espiritual. Imagine-se um espírito como o nosso, um espírito casca grossa como Luiz Antônio Mileco, ou cada um de nós, saindo do corpo e indo lá para as plagas etéreas. Lá para as plagas etéreas. É complicado, não? Será que nós aguentaríamos isso? Ou será que nós quereríamos voltar correndo para a Terra? Eu há pouco tempo li com os olhos da minha esposa uma coisa que veio em um desses correios eletrônicos aí, né? Um senador, não tem nada com isso, foram eles que escreveram, desencarnou e foi direto para o céu. Ué, senador não pode ir para o céu, não? Pode. Ah, bom. Não deve ter muito. Que ele fez, né? Depende do senador, né? Aí ele chegou à porta do céu e São Pedro disse: ó, tem uma coisa, para entrar no céu você tem que dar uma voltinha pelo inferno. Ah, é? Sim, senhor, pois não. E ele foi para o inferno. E foi lá para o inferno e abraçou muita gente, o ambiente era alegre. É, um inferninho bom. O ambiente era alegre, com festa e tal. Ele cumprimentou uns, abraçou outros, conversou com terceiros. Aí chegou no céu e disse: São Pedro, só me desculpa, eu quero voltar para o inferno. Porque aí chegou no céu e viu aqueles anjinhos e tal, andando de nuvem em nuvem, tocando harpa. Eu não sei se ele sabia harpa. Então ele voltou para o inferno e disse: São Pedro, desculpe, mas eu... Aliás, voltou para o céu, voltou para São Pedro e disse: São Pedro, desculpe, mas eu quero voltar para o inferno. Disse: tudo bem, então vai para lá. Quando ele chegou lá, encontrou o maior lixão, encontrou gente trabalhando arduamente, fazendo uma força tremenda, com trabalhos forçados. Aí ele chegou para o Cramunhão, né? O capiroto, também conhecido como o cão, e perguntou: mas peraí, eu estive ontem aqui e encontrei uma coisa totalmente diferente. É, meu jovem, mas ontem a gente estava em campanha. Essa piada, embora piada, tem um ensinamentozinho que a gente não deve deixar despercebido. Ele não aguentou o céu. Será que nós aguentaríamos um céu, uma região totalmente celeste, à qual nós não estamos acostumados, porque estamos de milênio a milênio, de século em século, reencarnando? Então, é exatamente o que se passa. Nós não estamos ainda adaptados a uma região totalmente etérea. Que serão esses espíritos etéreos de que fala Allan Kardec neste trecho? São exatamente espíritos que já estão totalmente fora
do nosso alcance vibratório, quer dizer, em termos, né? Por isso nós precisamos de um período de transição entre a vida totalmente terrestre e uma vida totalmente espiritual. Por isso, os mundos terrestres de que fala André Luiz. E por falar em mundos terrestres, eu vou precisar de um pouquinho d'água, é essa aqui, né? Já está aqui. Tá aqui. É. Na mão, ó. Secretária, tá bom aí. Secretaria aqui é eficiente. Muito bem, então nós esgotamos as duas primeiras ideias-chaves: evolução e perispírito, ou não? Esgotamos? Vamos para a terceira ideia-chave. Aliás, espera aí, já são três aqui, ó. Ou não? São duas. Estou enrolado. É perispírito e evolução. Vamos para a terceira ideia-chave: poder plasticizante do pensamento. Opa! Poder plasticizante do pensamento. O poder que o pensamento tem de criar formas. Será que esse poder é real? O que é o pensamento? Como é que o pensamento consegue criar formas? Por onde ele age? Sobre que ele age? Voltamos a Kardec. O nosso codificador nos fala do chamado fluido universal. A ciência atualmente não gosta muito dessa palavra fluido, não. Ela prefere a palavra energia. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Tanto faz 6 como meia dúzia. Esse fluido universal é a causa de tudo que existe no plano físico. Nós sabemos disso, não? Tudo que existe no plano físico vem dessa energia cósmica, desse fluido universal. E é através desse fluido universal que o pensamento é transmitido de cérebro a cérebro, sem palavras. Eu tenho um grande amigo parapsicólogo. E que recebeu outro parapsicólogo vindo dos Estados Unidos. Esse parapsicólogo é grego e tem o nome de Hierônimos. Hierônimos é Jerônimo metido a bobo, né? Tudo bem. Esse Hierônimos portava um aparelho que, segundo ele, detectava formas pensamento. E ele fez uma experiência com o meu amigo parapsicólogo, professor Mário Amaral. Ele disse: o senhor projeta uma forma qualquer aqui nesse canto. E apontou para um canto qualquer, tá? E o nosso amigo parapsicólogo, meu amigo, projetou a forma de uma garrafa. Ele não bebe não, mas ele projetou a forma de uma garrafa. O cidadão Hierônimos pegou o seu aparelho, mexeu e tal, e disse: parece uma garrafa. Ernesto Bozano, na sua obra Pensamento e Vontade, faz alusão à escotografia. O que é escotografia?
é fotografia do pensamento. Eu não sei como é que ele fazia, como é que se fazia isso no tempo dele, mas Ernesto Bozano é um cientista de peso. Ele veio do positivismo de Spencer e abraçou o espiritismo com o mesmo rigor do positivista. Então, uma senhora se submeteu à escotografia, ou seja, a fotografia do pensamento. Quando eles foram revelar o retrato, saiu na foto nada mais, nada menos que um papagaio. Por que o papagaio? Porque ela estava preocupada porque não tinha dado de comer o papagaio. Então ela pensou no papagaio e o papagaio saiu na fotografia. Há pouco tempo, lá em Conservatória, fizeram também umas fotografias no Museu Vicente Celestino. E numa fotografia do cantor, apareceu também a fotografia de uma santa. Se não me engano, Rita de Cássia. Por que essa imagem apareceu? Porque Vicente Celestino era devoto dela. E pensava, orava muito a ela. Então a imagem dela apareceu no retrato. Então a forma pensamento é alguma coisa de substancial, alguma coisa que existe. Não é brincadeirinha, não é... A gente poderia contar mais aqui uns trocentos casos, mas não vem ao fato, né? Então, no plano espiritual, a forma pensamento se exterioriza de imediato. E o espírito cria voluntária ou involuntariamente. As criações voluntárias, aliás, involuntárias, são aquelas regiões que nós chamamos de umbralinas e de abismais. Não foi Deus que criou aquilo. Foram os nossos pesadelos. Foram os remorsos daqueles que se vão despreparados para a vida espiritual. Esses criam formas pensamento. E como os afins se atraem, é claro que se constituem no plano espiritual agrupamentos afins que involuntariamente criam regiões. Criam regiões que lhes servem de habitação. É por isso que no plano espiritual existem cidades, etc. Existem regiões feias, regiões bonitas, etc. Tudo isso é criação daqueles que vão daqui para lá. Essas coisas já estão dentro de nós. Apenas quando nós desencarnamos, elas se liberam e aí atuam no meio ambiente, porque o fluido universal é o veículo do pensamento. Muito bem, eu acho que esgotamos então essa terceira ideia, né? Poder plasticizante do pensamento. Para sábado de manhã, aliás, para domingo de manhã, né? Então vamos recapitular as ideias. A primeira é perispírito. A segunda é evolução espiritual. A terceira é poder plasticizante do pensamento. Bonito, eu gosto. Plasticizante. E vamos para uma última ideia, que é exatamente o fluido universal. A matéria cósmica, ou, se preferirmos, a energia cósmica. É essa energia a fonte
na qual os espíritos atuam. Misturando um pouco com o que já foi dito, as formas involuntárias são essas, aquelas que o espírito cria sem querer. Para isso é involuntário. Agora, existem também as formas voluntárias. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz conta que um grupo se reuniu para criar uma forma capaz de, vamos dizer assim, de servir de emolduramento artístico para a recepção de um grande instrutor, o Asclepius. Então, para treinar isso, eles foram orientados no sentido de criar uma árvore. Só que a criação dessa árvore foi um desastre, porque tinha folhas da casa de um, galho da casa de outro. Foi uma mistura de quê? Das emoções e dos sentimentos de cada um dos que estavam presentes. Então eles tiveram que treinar outras coisas para depois criar um ambiente favorável à vinda de Asclepius. Essa é a criação voluntária. Nosso lar é uma colônia espiritual que foi criada voluntariamente por antigos portugueses ligados à colonização do Brasil. Consta, não sei, não me comprometam, mas consta que o governador de nosso lar seria nada mais, nada menos que Fabiano de Cristo. Consta. Então, esses espíritos criaram o nosso lar, dessa vez, não através da violência com que a América Latina toda foi colonizada, né? Aliás, a gente se queixa aqui da colonização portuguesa, mas houve outras colonizações piores, e mesmo os nossos irmãos portugueses em Macau arrancaram em praça pública os narizes de 500 pessoas e disseram: esta será a sorte de quem não se converter ao cristianismo. Nossa Senhora. Cristão assim, o Cristo agradece. Mas em nosso lar ninguém arrancou o nariz de ninguém. Havia uma região inóspita, havia ainda povos ditos primitivos com seus cânticos, os povos da floresta, mas tudo foi resolvido sem violência, com harmonia, com paz. Então, companheiros, ficam assim explicadas as informações de André Luiz, que, aliás, já estavam implícitas na obra de Allan Kardec. Não só aqui, nesse trecho que se refere à emancipação da alma, ao êxtase, à dupla vista, como, por exemplo, no livro dos médiuns, quando ele fala do laboratório do invisível, quando ele alude àquele senhor que apareceu com uma caixinha de rapé, né? Para se identificar. Resultado: a colônia espiritual, nosso lar, e inúmeras colônias, são produto nosso. Eu queria destacar, para encerrar, várias coisas. A primeira, tem gente que diz assim: olha, se André Luiz, que é André Luiz, ficou 8 anos no umbral
Eu então, tadinho de mim. Gente, eu amo André Luiz. André Luiz, para mim, é aquele amigo que vai me contando as coisas do plano espiritual, mas ele não é nenhum santo, não. Sinto muito, mas ele não é nenhum santo. André Luiz infelicitou lá uma empregada. André Luiz ajudou o pai a arruinar uma família. Bom, deixa isso para lá, né? André Luiz vai ter que reencarnar, e vai reencarnar no Brasil e vai ser professor aposentado. Funcionário público. Vai sofrer para deixar de ser, sabe? Então, vamos parar com essa história de santificar o companheiro, que ele não se sente bem com isso, não. Uma vez eu estava lendo Nosso Lar e eu li um trecho que me deixou muito extasiado, muito... Então eu mandei um pensamento de carinho a André Luiz, meu irmão, e disse: me perdoe por essas brincadeiras que eu faço em relação a você em público. Gente, eu senti um pensamento forte assim. Eu lhe peço que faça isso. Ou seja, ele próprio quer destruir essa imagem que criaram para ele. Né? Tem gente que canta para André Luiz, tem gente que quer acender, quase que quer acender vela para André Luiz. Então, em primeiro lugar, André Luiz é um irmão nosso, alguém da nossa faixa de evolução. Agora talvez esteja um pouco avante, quem sabe, porque ele sofreu no plano espiritual, não só no umbral, mas no próprio nosso lar. Quando ele teve que enfrentar o remorso na pessoa do homem cuja família foi arruinada por seu pai, quando ele, e depois na terra, quando ele chegou em casa e encontrou a mulher casada pela segunda vez. Já pensou? Já pensou? Então André Luiz foi levado a conhecer-se. E autoconhecimento dói, que Deus me livre. Crescimento dói, que Deus me livre. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria acentuar é que se realmente o plano espiritual, as colônias espirituais sofrem o impacto direto do nosso pensamento, não há por que temer. É preciso se conhecer e pensar melhor. É preciso aproveitar o tempo que corre. Uma vez eu ouvia pelo rádio uma palestra de um cidadão que eu não sei se vocês conhecem, é um orador novo e tal, a gente deve até dar um apoio a ele, tadinho, porque ele precisa. É o Geraldo Guimarães. E a certa altura, Geraldo Guimarães dizia o seguinte: o dia mais importante é hoje. Aquilo bateu assim em mim, igual para estudar samba. E eu fiz realmente um samba, não vou cantar aqui não se assustem. Até porque cantar a capela ia ser muito complicado. Mas eu vou dizer a letra da primeira parte dele, que foi inspirada nessa palestra do Geraldo Guimarães. O dia mais importante é hoje. O tempo mais decisivo, agora. O amanhã está no sonho. O ontem já foi-se embora. Do hoje é que a gente faz aquilo que a gente quer. O dia mais importante é hoje.
o tempo mais decisivo, agora. A vida manda e não pede, e nunca fica parada. Cuidado para não tombar na estrada. Só isso. Muita paz a todos. Agradecemos a oportunidade do trabalho. E já que existe aí uma gravação, depois a gente vai querer a fita. Muita paz.